Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. Você está no Conectados na Lição, sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando nesse trimestre o Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje a nossa terceira lição vai falar da pessoa do sumo sacerdote. Já quero aproveitar a presença aqui do nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, e fazer a ele a primeira pergunta: qual era a função do sumo sacerdote? Seja bem-vindo, pastor. Essa lição 3 é bastante interessante para nós compreendermos essa figura do sumo sacerdote, porque Jesus vai ser comparado aos hebreus como o sacerdote superior a todos aqueles que surgiram. Então, o sacerdote, primeiramente, o ofício básico dele era ministrar diante de Deus. E, obviamente, como o escritor aos hebreus fala, ninguém toma para si essa honra senão aquele que é chamado por Deus. Então, a pessoa, para desempenhar um papel de suma importância como essa do sumo sacerdote, primeiro tem que ser vocacionado por Deus. E lá no Antigo Testamento fora Arão e a sua família. Porém, os seus filhos eram sacerdotes. Porém, sumo sacerdote era só Arão. A esse cabia a função de entrar no lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, uma vez por ano, para poder apresentar diante de Deus e de Deus receber o perdão para o povo. Então, essa ministração, nós temos quando eu falo nós do ministros do altar, temos uma responsabilidade muito grande, que é estar diante de Deus, receber de Deus as instruções para que nós possamos passar para a igreja, levar a Deus também, né? Uma das questões básicas que o sumo sacerdote tinha era a questão da intercessão. Ele levava, nas suas vestimentas, tinha algo que era as pedras simbolizando cada pedra, cada tribo de Israel, e ele tinha que interceder por essas tribos. Interceder, colocar no lugar de alguém clamando por misericórdia de alguém superior. Essa é uma das definições, a grosso modo, dessa palavra intercessão. O sacerdote também ele tinha a finalidade de mostrar para o povo a santidade de Deus. A lâmina que ele usava por cima da sua cabeça estava escrito santidade ao Senhor. Então não era só pregar, era mais do que isso, era mostrar com as suas atitudes que aquele que o chamou era santo. A transição que Paulo vai fazer no Antigo Testamento sobre toda essa visão sacerdotal, ele vai ser bem claro: como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, não é apenas falando que ele é santo, é vivendo como se ele fosse santo. Então, fica aqui a dica para nós que temos essa missão aí de representar o povo e ao mesmo tempo falar de Deus ao povo. Que nós venhamos ter consciência da nossa chamada e da nossa missão diante de Deus. Perfeito! Quais as características principais das vestes dos sacerdotes? Essas vestes sacerdotais, elas trazem um grande significado. Primeiro, ela era de linho, representando realeza, pureza, porque branco. Tinha também a questão do peitoral, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, chamado de éfode. Tinha a lâmina que ele tinha que usar, que se falava santidade ao Senhor. Por trás do peitoral tinha o minho, o tumim, que era de onde Deus respondia ao povo, que significa luzes e perfeição. Ou seja, a vontade de Deus, ela sempre traz luz e ao mesmo tempo é perfeita. Quando o sumo sacerdote lançava, quando o povo consultava a vontade de Deus, e Deus respondia através disso. E tinha algo interessante também, que o sumo sacerdote, ele representando Deus através de todas essas vestes sacerdotais, simbolizando a pureza, né? Deus exigia que o sumo sacerdote
fosse santo, ele deveria ser o reflexo do comportamento de toda a nação. A santidade foi algo que Deus sempre cobrou no Antigo Testamento. Tanto é que, além de estar representada nas vestes sacerdotais, estava na lâmina. E isso traz uma ideia muito forte para nós, porque tudo começa com aquilo que pensamos. Já se dizia por aí que o coração não vê, o corpo não pede, o corpo não sente, porque na realidade é na mente. Tiago vai dizer que, havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. A consumação do pecado gera a morte. Então, aquilo que está na nossa mente, se não tomarmos cuidado, reverbera por todo o corpo. Então, quando Deus estabelece em cima da sua cabeça aquela mitra dizendo santidade ao Senhor, Ele está dizendo justamente que nós precisamos tomar cuidado para que toda a nossa vida seja pautada em uma vida separada para Deus. Quando se fala de separação, eu estou falando também de uma vida ilibada. Então, essas vestes sacerdotais mostrava não somente a investidura de cargo que o sumo sacerdote tinha, como também as responsabilidades que ele tinha de estar diante de Deus. Eles primavam por isso, representavam a nação através disso, e todos que olhavam para eles os conheciam como sacerdotes por causa das suas vestes. Assim somos nós, queridos. Como é que as pessoas reconhecem que somos autoridade eclesiástica? Como é que eles nos reconhecem como sacerdócio real? Porque em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que vades e anunciareis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, em Cristo Jesus, todos nós temos esse sacerdócio real, somos chamados e separados. Não esqueça desta palavra, separados, consagrados. Quando nós falamos de santo, aquilo que é separado para Deus, aquilo que é consagrado para Deus, então entenda uma coisa, a sua vida é para uso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, vivamos de tal modo que a nossa vida não somente mostre aquele que nos chamou para a obra, mas principalmente mostre para todos que precisamos viver uma vida de santidade. Deus abençoe e fique na paz. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento. Recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o PIL da lição de hoje? Bom, no PIL dessa semana nós estamos com o tema Santidade ao Senhor. Se você quer saber mais um pouco sobre esse assunto, acesse lá o site da editora Betel e faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E nós já vamos para a pergunta do nosso pastor César Rosa, a pergunta da juventude. Pastor César Rosa, como era o ritual de consagração dos sacerdotes? Falar sobre esta consagração dos sacerdotes é muito interessante porque tudo tem a ver, tudo tem um significado. Primeiramente, o sacerdote era lavado por inteiro. Depois ele recebia as vestes sacerdotais, azeite era derramado sobre a sua cabeça e depois sangue era aspergido na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito da mão e no direito do pé. Em suma, este é o ritual. Agora, a aplicabilidade disso é interessante. Quando se fala de lavar por inteiro, é que a nossa vida começa primeiro com a obra redentora de Cristo. Se nós não tivermos a nossa vida lavada pela palavra de Deus e na regeneração do Espírito, conforme diz as Escrituras,
é impossível que venhamos receber responsabilidades de cunho eterno. Por que de cunho eterno? Porque, embora o nosso ministério seja terreno, ele reverbera na vida de pessoas na eternidade. Ou seja, nós como pregadores do Evangelho, nós que estamos oficiando na casa de Deus, sobre nós repousa uma responsabilidade muito grande, que é ensinar pessoas a respeito do reino de Deus e a maneira como devemos proceder. Então, essa cerimônia de consagração do sacerdote no Antigo Testamento visava isso. Primeiro, precisa ter uma vida ilibada, ser lavado por completo. E só então eu estou apto a receber as vestes sacerdotais, que simboliza que eu estou apto, que eu recebi autoridade, alguém me investiu de autoridade para estar naquele cargo. Infelizmente, muitas pessoas questionaram esse ministério de Arão, o qual, através de um milagre da vara de Arão que floresceu, Deus mostrou para todos que esta vocação humana para ministério não é algo que nasce no coração humano, é algo que vem do coração de Deus. Outro sim, o azeite derramado. Não basta apenas eu ter o cargo, é necessário eu ter a unção que vem de Deus para fazer a obra de Deus. Não é à toa que em Atos 1,8 está escrito: eu vos darei poder. Que poder é esse? Quando o Espírito vier sobre vós, vai vir sobre vós e vocês serão minhas testemunhas. Deus ele nos investe tanto de autoridade da função, como autoridade no exercício da função, que é a unção do Espírito Santo, unção para liderar, unção para pregar, unção para ensinar. Então nós precisamos entender que todos esses ritos do Antigo Testamento têm lições maravilhosas para a nossa vida. E por fim, quando se fala de aspergir sangue na ponta da orelha direita, o que significa isso? Que agora os meus ouvidos estão atentos, preciso estar atento àquilo que Deus vai falar. Eu não posso ficar focando naquilo que as pessoas estão falando. Eu posso até escutar, mas a voz que deve ser decisiva na minha vida é a voz que vem de Deus. Por isso, os meus ouvidos precisam estar alinhados com os batimentos do coração de Deus. Por que o polegar direito? Falando do ofício, do ministério, de tudo que agora eu colocar mão, não é mais a minha mão, é a mão daquele que Deus separou para representar a sua obra. Por que no pé direito? Falando que os nossos pés agora precisam caminhar em rumo à vontade de Deus. É por isso que tem um hino da harpa que eu amo demais, que fala que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Que esta venha a ser a minha e a sua atitude diante de Deus, entender a seriedade que é ser um sacerdote diante de Deus. Perfeito! Conectou? Pois é, a Editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, o Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.